Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje tem por título, anote, Provas de Fogo. É a glória de hoje. Provas de fogo. Todo homem ou mulher de Deus, que Deus precisa preparar para alguma coisa grande, vai passar por provas. Saiba disso desde já. A sua fé vai ser provada. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, se Deus tem algo grande para a sua vida, você vai passar por provas. Existem provas na vida e existem provas de fogo. Se a missão que Deus tem para você é muito grande, você vai passar por provas de fogo. Se é muito grande. E talvez você que está aqui, me ouvindo, esteja passando por provas de fogo. Provas de fogo não é nenhuma gripe, nem tampouco resfriado. Não tem nada a ver com a geladeira que parou de funcionar e nem com a parte elétrica. Ah, pastor, a minha geladeira parou de funcionar, eu estou passando por uma luta tão grande, parece que o mundo está caindo em minha cabeça. Para por aí. Para por aí, porque isso não é prova de fogo, não. Isso é uma provinha. É uma pequena situação em sua vida. Provas de fogo são muitas situações difíceis, ao mesmo tempo acontecendo, até a perda de um ente querido. São provas de fogo. E você ali, firme, tendo que suportar tudo aquilo para não sair do espírito. Lembra de Jó? Passou por provas de fogo. E tendo que estar ali firme para não sair do espírito. Porque se você sai do espírito, você é arrastado. Qualquer um aqui. Isso pode acontecer. Com qualquer um. Você naufraga na fé. Você pode entrar na carne. A verdade é que todo homem ou mulher de Deus, para ser preparado, para ter experiência no campo espiritual, precisa conhecer os desertos da vida, as provas de fogo. Todo homem ou mulher de Deus. E você já reparou que na Bíblia tem muitos exemplos? Moisés, por exemplo. O que foi que Moisés passou? Desertos e provas de fogo. Faraó atrás dele. E para piorar, o povo contra ele. O povo não entendia nada do que Moisés falava. O povo duvidava dele naquilo que ele dizia amando de Deus. Não foi fácil. Provas de fogo o homem passou. Abraão foi outro que passou por desertos e provas de fogo. Deus falou, larga a tua casa e larga a tua parentela e vai para o deserto, meu filho. Provas de fogo. O homem que era rico e próspero teve que experimentar a pobreza para depois conhecer a sobrenatural riqueza. Estava ali tranquilo, com a sua prosperidade, e teve que ir para o deserto para provar da pobreza, para depois tomar posse do sobrenatural em sua vida. E foi assim também com José, filho de Jacó,
vendido pelos irmãos como escravo. E, no entanto, suportou as provas de fogo e se tornou governador do Egito. Mas ele precisou suportar para chegar onde ele chegou. Eu recebo você também suportando o que você está passando. Amém. Que coisa maravilhosa quando você suporta as provas de fogo. Você cresce muito mais. Todos eles cresceram muito mais. Todos eles. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira, para todos eles. E Deus, meu amado, nunca vai mandar provação além de suas forças. Paulo, amando de Deus, falou isso. Na primeira carta dele aos Coríntios 10, 13. Nada vai acontecer contigo acima das suas forças, que você não possa suportar. O que você está passando, o que você está enfrentando, existe aí dentro de você capacidade, condição de suplantar. Amém. E você vai suplantar em nome de Jesus. E o que dizer de Daniel, que foi jogado na cova dos leões? Ele teve também a sua fé provada, e foi aprovado, servindo ali a Deus, fazendo tudo direitinho, e passar por uma situação dessa. Às vezes, você pensa assim, se questiona, mas eu estou na igreja, fazendo tudo certinho, e passando por esse deserto. Daniel também passou. Ele teve a sua fé provada, e foi aprovado. É muito importante a gente refletir nesses exemplos. Paulo, por pregar a graça de Deus, teve também a sua fé provada, passou também pelos desertos, pelas provas de fogo, mas guardou a fé. Ele escreve a sua segunda carta a Timóteo 3,7. Gente, eu combati o bom combate e guardei a fé. Eu fui perseverante e firme até o fim. Não foi fácil. Tenho certeza que me resta agora uma grande recompensa da parte do Pai. Tenho certeza disso. Porque eu fui perseverante. Quando a gente é firme, quando a gente é fiel, quando a gente tem amor por Deus, a gente tem essa certeza. Vou ser recompensado. Eu recebo você perseverante, amém? Amém. Porque grandes coisas Deus tem para você. Mas você precisa suportar as dificuldades que você está enfrentando. Você precisa aprender a perseverar, a confiar. Você tem que crer que Deus existe. Tem pessoas que estão agindo nessa vida, até dentro da igreja, como se Deus não existisse. Você tem que crer, meu amado, que Deus existe, confiar que Ele existe. Porque senão tu vai naufragar. O que não pode é você fugir quando as coisas estão acontecendo. Perder a sua confiança. Se você está diante de um problema, de uma prova de fogo, e foge, o problema vai junto. Não seja um covarde. Se você deixa de congregar, sai da igreja, é muito pior. Aí é que piora. Quando você se acovarda, porque quem foge são os covardes. Te declaro firme em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu que quando você tem problemas e vem à igreja, você é aliviado? Você é consolado? Por que isso acontece? Porque o louvor, a oração, a palavra, ela se torna uma âncora na tua mente, uma âncora na tua vida. Vem as provas de fogo e não te arrasta, você não naufraga na fé, você não fica desesperado, você não anda nessa vida como um perturbado,
como alguém que está só nessa vida. Porque a oração, o louvor, a palavra se torna uma âncora na tua vida. A função da âncora é justamente para que o navio não seja o quê? Arrastado. Ele fica ali, ó, firme, não é verdade? Assim é a palavra de Deus na tua vida, a oração que a gente realiza aqui, o louvor que é realizado aqui na igreja para o teu crescimento espiritual. Você não entra na carne. Você tem que servir a Deus com mais determinação. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 26, a partir do verso 3. Isaías 23 é o capítulo, a partir do verso 3. 26. Isso. E assim diz o profeta Isaías, no capítulo 26, a partir do verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele que for covarde? Aquele que desistir? Não. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Que maravilha, Senhor. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha o quê? Eterna. Confia, meu amado. Você tem que servir a Deus com determinação, com constância, com perseverança. A vida é difícil? É, mas Deus é conosco. Deus é conosco. Essa vida humana aqui é muito difícil. Mas tenha firmeza, Deus é conosco. Deus está dizendo, eu me mostro firme. Em outras palavras, você vai ver muito milagre se você confiar. Receba essa palavra. Tem muita gente que crê, mas não confia. Tem que confiar. Diga, eu recebo esse entendimento. Vejamos mais. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 5. E assim diz a palavra do Senhor, no Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Não é no pastor, é em você. Ah, os problemas estão acontecendo na minha vida, é culpa do pastor, por não ter se resolvido até agora. Está faltando fé nele. Não, examine você. Tem muita gente que joga os problemas, que joga a culpa na igreja e no pastor. Ah, que aconteceu isso, tal situação ainda não se resolveu na minha vida, é culpa do pastor. O Evangelho diz, examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Se as coisas estão emperradas na tua vida, verifica no teu coração como está a tua fé diante de Deus. É para você visitar o seu coração e não ficar questionando o meu. Quem entende o que o pastor está falando? Amém. Verifica o seu. Se você está triste, desanimado, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou assim, eu estou assado. Quem tem que sair desse desânimo é você. Quem tem que sair dessa tristeza é você. Quem tem que vencer isso é você. Não sou eu não, eu estou reinando em vida. Amém. Amém. Eu estou feliz, eu estou contente com essa graça. Eu me sinto bem servindo a Deus com a palavra da graça. Eu sou feliz naquilo que eu faço. Agora verifica se você está reinando em vida. Em o nome de Jesus. Às vezes, você precisa se examinar. Para ver se realmente você está na fé. Se você tem retido a palavra que você ouve aqui na igreja. Você tem que examinar, será que eu estou retendo? Será que eu estou obedecendo o que o pastor fala, mano de Deus?
Você tem que verificar se você tem parado para ouvir as mensagens da sua igreja. Porque é isso que vai te dar vida. Amém. É você que tem que fazer esse exame. Eu estou meditando. Eu estou vivendo a graça de Deus. Agora o Evangelho pede para você se examinar. As coisas estão ruins na sua vida? Verifica como está a tua confiança diante do Senhor. Porque só prospera e vence os que confiam no Senhor. Não adianta você querer aqui se jactanciar, contar vantagem. Ah, eu tenho 50 anos de igreja, 40 anos de igreja. Mas se não aprendeu a viver, vai viver uma vida muito ruim, mesmo estando dentro da igreja. Não adianta. Ah, eu sei tudo já da graça. Eu conheço a Bíblia. Há muitos anos eu leio a Bíblia. Né? E ninguém precisa dizer para mim o que eu tenho que fazer. Autoridade nenhuma. Então você acaba vivendo uma vida ruim, mesmo estando dentro da igreja, por causa desse coração. Que eu recebo mudando em nome de Jesus. Amém. O negócio aqui é confiar, é viver. E Ele, Deus, vem e supre as tuas necessidades. Amém? Amém. Todos nós temos que fazer esse exame, para você saber se você está na fé ou não. Eu te pergunto, nas coisas que têm acontecido com você, como você tem reagido diante delas? Como você tem reagido? Você tem confessado a fé, as palavras do reino? Você tem se portado com respeito às autoridades? Ou você tem entrado na carne? Pense. Pastor, as coisas têm acontecido, mas eu tenho me mantido no Espírito. Não, pastor, as coisas têm acontecido na minha vida, eu estou entrando na carne mesmo. Eu tenho me importado dessa maneira. Faça esse exame. Se você tem agido dessa maneira, porque é assim que agem as pessoas lá fora. Quando entra na carne, quando as coisas estão acontecendo, reclama, xinga, murmura. Pare de murmurar, rapaz. Ah, que eu estava tão feliz, eu estava trabalhando, perdi o emprego, e depois aconteceu mais aquela situação. Persevera, que Deus vai te dar outro melhor. Mas está demorando muito, continua firme. Em vez de você ficar reclamando, xingando, maldizendo a vida, murmurando, vai orar. Senhor, recebo tendo forças dadas por Ti para suportar, para reinar em vida. Me recebo superando. A palavra do Senhor diz que aquele que semeia chorando, volta sorrindo. Então se você está ali, passando por provas de fogo, mas está perseverando, está orando, você vai voltar sorrindo. Em vez de você ficar murmurando e reclamando, vai orar. Vai ouvir a palavra de Deus. Vai meditar. Não adianta nada você ficar xingando, quebrando as coisas dentro de casa, batendo a porta com força. Não vai resolver nada. Pastor, o senhor me fez lembrar uma pedra viva, viu? Que bate, tá, pá! Não vai resolver. E como que tem gente assim, hein? Muita gente assim. E se a palavra hoje, através da minha vida, vem nessa medida de exortação, é porque Deus quer que você verifique como está o teu coração, a tua fé diante dele, meu amado. A palavra de hoje é para melhorar você na sua fé. Amém. Amém. Você tem que sair dessa situação carnal logo. Em nome do Senhor Jesus. Na hora dos desertos, das provas de fogo, é que se vê se realmente a pessoa está na fé ou não.
Isso é pastor, é colaborador, é membro, seja quem for. É na hora da luta que a gente vê se realmente a pessoa está na fé. É na hora que as coisas estão acontecendo. É na hora que a pessoa perde o emprego. É na hora que vem uma enfermidade. É na hora que se complica algo dentro de casa. É na hora que o marido se transforma, ou a esposa, ou o filho. É nesse momento que a gente vê se a pessoa está na fé ou não. Se ela vai continuar perseverando ou não. É nesses momentos. É no momento que você é perseguido injustamente. É no momento que você tem direito de algo e aquele fulano não libera. É nesse momento que a gente vê. Então, veja que são nesses momentos que Deus verifica, vê se realmente estamos confiando ou não. Eu recebo você firme em nome de Jesus. Não estranhe as provas de fogo. É para o teu crescimento. Prosseguindo com a nossa leitura, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Tem pastores do sistema religioso sem entendimento que prova a Deus. Não é para provar a Deus. A Deus não se prova. É uma blasfêmia. Um homem no púlpito chamar o povo para provar a quem? A Deus. A Deus não se prova. Diga a Deus, não se prova. Porque Deus, Ele já provou, através de seu Filho, o seu amor. Te libertou do diabo, te salvou, te fez mais que vencedor. Então o Deus que estamos servindo, já provou através de seu Filho, tudo o que Ele precisava provar. Agora Ele sim pode nos provar. Agora o homem não pode provar a Deus. Assim diz o Evangelho. Depois você lê, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 9. Tá? Lá está descrito que não devemos provar a Deus. E como é que o sistema religioso faz? Coloca uma mesa na frente, põe uma Bíblia ali, e agora, vem aqui na frente provar a Deus. Põe tudo que você tem. Se não acontecer nada, não volte mais nunca. E a pessoa não volta mesmo não, porque já deu tudo que tinha. Acaba não voltando. E quando não é para colocar tudo ali, naquela mesa, é nos pés, que agora virou moda, né? Vem, coloca tudo aqui nos meus pés. Isso. Os meus pés aqui vai te dar o milagre. Joga tudo aqui nos meus pés. Põe tudo que você tem aí. Diga a Deus, não se prova. É uma blasfêmia isso. É você que tem que verificar como que está a sua vida diante do Senhor. Prosseguindo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis o quê? Reprovados. Veja que maravilha a conclusão desse verso. Jesus Cristo já está em vós. O nosso Senhor Jesus não está voando por aí não. Ele está dentro de você. Amém. Diga que maravilha. Maravilha. Jesus está em mim. E é através desse Jesus que está dentro de você que você vai reinar em vida e vencer os obstáculos da vida. É através da vida de Jesus que está dentro de você. É justamente através dele que você vai reinar em vida. Vejamos uma outra evidência importante em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Tiago é o livro, o capítulo é o primeiro, o verso é o 2. E começa assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passar por várias provações. Não é para você murmurar, não é para você entrar em depressão, não é para você ficar triste, é para você se alegrar. Para muita gente é loucura, mas isso é confiança e fé em Deus. Glória a Deus. Como é que pode?
O fulano está passando por um monte de problema e está lá na igreja, louvando e dizendo que o Senhor é maior e que Ele é mais que vencedor, que é abençoado. Isso é um absurdo! Para quem não tem a revelação da graça, mas para quem tem, é poder de Deus. Poder de Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação o quê? Completa. Para que sejais o quê? Perfeitos. Perfeitos em quê? Na fé. Diga maduros. Maduros e íntegros, em nada deficientes. Tem pessoas que vêm à igreja, mas que ainda não é totalmente entregue a essa palavra, a palavra da graça, que ainda não é um maduro. E já outros ouve a palavra, se alimenta da palavra e não quer passar por nada. Você precisa ser completo. Diga completo. E para você ser completo, você precisa passar pelas coisas. Você já viu, você já percebeu aquele tipo de crente, aquele tipo de pessoa que passa pelo problema e logo fala: Senhor, Senhor, tira logo, tira logo, tira logo. Tira logo essa situação. Amadurece, amado irmão. Deus, me dá força para suportar. Me dá força, Senhor, para aguentar tudo isso. Se eu tiver que passar mais tempo por essa situação, me dê força, em nome de Jesus. É o que eu procuro falar para Deus nas minhas orações. Já tem crente que não. Tira logo, meu Deus, tira logo. É por isso que não tem experiência, é por isso que a fé da pessoa não é completa, por isso que não é um maduro. Esmurece fácil, chora fácil, murcha rapidamente quando algo acontece, se revolta com muita facilidade. Agora aquele que tem a sua fé provada e aprovada, é outro nível, é outra glória, em nome do Senhor Jesus. Digo, receba esse entendimento. Creia que Deus existe. Amém? Amém. Senhor, se eu tenho que passar por mais tempo nessa situação, me ajude, me dê força. Nós temos que ser maduros, diz a palavra. Passei, reinei em vida e superei, graças a Deus. É por isso que a palavra aqui diz que nós temos que ser o quê? Perfeitos. Para que sejais o quê? Perfeitos, maduros. Mas antes você precisa passar pelas provações. Mas tem gente que não quer passar. Como é que você vai ser um maduro se você não passa pelas coisas? Como é que você vai ter experiência se você... Ai Deus, tira logo. Aconteceu esse problema no emprego. Tira logo, tira logo. Ai, essa mentira aqui no meu... Tira logo, tira tudo logo. Senhor, se eu tiver que enfrentar essa perseguição, eu recebo que eu sou mais que vencedor. Eu vou superar. Me dê força, me ajude, coloque anjos. Eu aprendi a amadurecer nesse ponto aqui. Recebo você também. Amém. Antes, as coisas aconteciam na minha vida, eu falava: Deus, tira logo. Não, agora eu já sei. Eu preciso ser maduro. E para ser um maduro, eu preciso passar pelas coisas. Então, Senhor, se eu tenho que passar por isso, me dê força. Me ajude. Me capacite, coloque os teus anjos a ministrar. Depois eu vou ter experiência. Que eu passei, reinei em vida e suportei. Tem gente que não tem experiência porque não quer passar. Abra a sua Bíblia também, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados,
Não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse o quê? Acontecendo. A nossa fé é provada por quem? Por Deus. Diga: Deus pode me provar. O que não pode é um homem querer provar a Deus. Deus, Ele prova a gente com as tribulações, abençoados. Com essa situação que você está passando aí. Mas não tenha medo, porque nesses momentos é Deus tratando contigo. Aqui diz: não estranhe. Não é macumba da vizinha, não é demônio. É a soberania de Deus. Não se reprove. Olhe para Deus como um Deus soberano que está no controle de tudo que está acontecendo na tua vida. Amém. Aqui diz: não estranha não. Não, porque eu acho que deve ser macumba feita, essa vizinha não gosta de mim, deve de ser um demônio, deve ser alguma coisa ruim. Não, é a soberania de Deus. Diga: eu recebo esse entendimento. Diga: Deus é soberano. Amém, igreja? Amém. Deus é soberano. Servir a Deus, há provas no caminho. E as provas, às vezes, começam pelos da casa, pelo marido, pela esposa, pelo filho. E se você está passando por isso, a palavra está falando com você. Vai começar dentro da sua casa as coisas. Como acontece comigo também aqui. As provas vão acontecer aqui, para depois acontecer lá fora. Começa pelos da casa. Você que está servindo a Deus, na caminhada, vai existir aflições. Você vai ter problemas. Você vai ser perseguido por causa do Evangelho. Dizem que o fogo refina o metal, a fim de purificá-lo. Deus está te preparando para algo grande. Uma grande alegria vem para você lá na frente. E eu tenho que crer nisso. E você também. Algo além daquilo que eu estou pedindo ou pensando vai acontecer. Por eu estar passando por esses desertos, por essas provas de fogo. E eu não estou falando de provinha não, hein? Eu não estou falando da tomada do micro-ondas que parou de funcionar, não. Porque tem gente que fica: ai meu Deus, parou de funcionar. Só Deus sabe a luta que eu tenho passado com esse micro-ondas. Olha, sem comentário. E você pensa que tem gente que não sofre por causa disso não, e pensa que isso é uma grande luta? Tem. Eu conheço gente, por questões pequenas: ai, eu estou passando por uma grande provação. Que provação? Provação foi o que Jó passou. Luta, dificuldade foi o que os homens do passado passaram. Moisés, Daniel, os profetas, o Senhor Jesus, Paulo e tantos outros. Isso sim foram desertos e provas de fogo. Agora a tomada do micro-ondas que parou de funcionar, isso aí um eletricista resolve. Agora, para curar a dor de uma perda, uma enfermidade que o médico diz que não tem jeito, aí sim, meu filho, você está diante de uma grande prova de fogo. E só o teu Deus para te consolar de um lado e te curar do outro. Amém. Só o teu Senhor. Tem pessoas que desistem das coisas de Deus por questões, sabe, bestas, bobas, pequenas demais. Isso pode acontecer com qualquer um, hein? De você ficar de boca aberta. Por que o fulano desistiu? Por causa da geladeira que parou de funcionar. Por causa que a parte elétrica pifou. Foi mesmo? Eu não acredito. Ah, pois foi. Parou de servir a Deus por causa de besteira. É um absurdo um negócio desse. Mas é uma realidade na vida de algumas pessoas, viu? Que eu conheço.
Bom, que coisa horrível. Prosseguindo, 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Declaro você com a mente de Cristo, para você entender o que você está lendo. É para você se alegrar no que você está passando. Vai ser loucura para muitos, mas é poder de Deus para você. É loucura para o seu filho, é loucura para o seu vizinho, é loucura para qualquer pessoa. Você está aqui firme, perseverante, e tanta coisa acontecendo, difícil ao mesmo tempo. No casamento, na saúde, no trabalho, na vida do filho, que resolveu pegar um caminho errado, e você, meu Deus do céu, e é outra notícia ruim, você ali, tendo que suportar tudo aquilo para não sair do reino de Deus. Isso sim é que é prova de fogo. Mas o carteiro que entregou a conta de água na casa errada, isso não é problema não. Você vai lá na vizinha, me devolve a minha conta que foi para a tua caixa errada. Ai, pastor, que luta, viu, que eu passo com esse rapaz da água, viu? Só Jesus na causa. Dá licença, viu? Vai tomar água. Vai ler a Bíblia, vai crescer no reino de Deus, porque você ainda não sabe o que é passar por provações. Você não sabe o que é luta, não. Você ainda é uma criança na fé. Porque se você acha que pelo fato do rapaz ter colocado a conta de água na caixa errada de correio, é uma grande provação. Quando você passar por um deserto, vai morrer. Vai morrer. Parou o coração. Não aguentei não, pastor. Fulano lá não aguentou não, viu? Morreu na hora. Oi. Quando o meu carro foi preso, a vizinhança veio falar para mim, as pessoas que souberam. Nossa, mas que luta. Eu luto ainda que eu não tivesse dinheiro, mas graças a Deus eu tinha dinheiro para pagar para soltar ele. E eu não fiquei aflita, e até a documentação que ia parecer que ia ser muito difícil aconteceu rapidamente. No dia que eu cheguei no despachante, ele estava com 3 carros. Ele achou que o meu ia ser o mais difícil, foi o primeiro que foi solto. Então assim, todo mundo fala, e eu assim, em nenhum momento, quem soube da história, falou, nossa, mas você nem falou nada, foi por quê, gente? O que é que nós lemos lá em Isaías? Que Deus se faz forte na vida daquele cujo propósito é firme. Não se entregue, suporte, reine em vida, confessa as palavras do reino. Sou um abençoado, sou filho de Deus, já recebo os anjos trabalhando aqui a meu favor, para que essa causa se resolva. Agora ficar lá, xingando. Deve ter alguma coisa errada na igreja. Não é possível, eu não vou mais para a igreja. O pastor não deve estar orando por mim. Pelo amor de Deus, abençoado. Examina a tua fé, vê a tua confiança aí por dentro, como é que anda. Não vem jogar a culpa em mim, não. Não vem jogar a tua macumba em mim, não. Não vem jogar o teu despacho em mim, não. Essa negatividade, não. Esse teu desânimo, não. Vai jogar essa macumba para lá. É verdade. Vai jogar para lá isso. Não joga em mim, não. Eu estou reinando em vida em nome de Jesus. Continuando, vejamos aqui o verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém. Você está passando perseguição? Está passando por muitas coisas? Bem-aventurado é você. Por isso que o verso antes diz que você deve se alegrar. Tem muita alegria pela frente para você. Tem muita coisa boa lá na frente para você. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Deus quer que você seja alguém maduro. Quando tu fala, eu estou reinando em vida, sou mais que vencedor, a paz de Deus está na minha vida, não é assim que você determina? Em seguida Deus vai tratar contigo, começando pelo teu vizinho, para testar a tua paciência, a tua fé, e depois pelo teu marido, pela esposa, pelo filho e por outras pessoas mais. Deus vai tratar com você. Você não falou que estava reinando em vida? Suporta a vizinha.
Você não falou que é mais que vencedor? Que você tem a paz de Cristo? Olha aí o teu marido, do jeito que está. Continua com a paz de Cristo. Olha aí essa bem-aventurada esposa. Continua com a paz de Cristo. Você não estava declarando que hoje era o melhor dia da sua vida? Então, ela está lá, ó, querendo mudar o teu dia. E você vai ter que continuar declarando que é o melhor dia da tua vida. A tua esposa que não está aqui, o teu marido que não está aqui, o teu filho, aquele parente, vai lutar. A carne da pessoa vai militar para tirar a semente que você está recebendo aqui. E você tem que prosseguir confessando o reino de Deus, a palavra da graça. Meu Deus, acabei de chegar da igreja. Que inferno. Não. Eu recebo que sou mais que vencedor. A minha casa é uma casa abençoada. Os meus filhos são filhos abençoados. O meu casamento é um casamento abençoado por Deus. Quem está entendendo? Que inferno, meu Deus. Vou voltar para a igreja. Ou se tivesse outra reunião, eu ia para a igreja de novo. Para eu sair desse inferno. E eu não vou fazer almoço não, sua peste. Marido desgraçado, esposa desgraçada, filho também. Eu falei para tu quando nasceu. Você é do meio mesmo, falei para tu. Que eu não queria que tu nascesse. Coitado, o filho fica até amargurado, triste, depressivo, ouvindo uma coisa dessa. Meu Deus do céu. É por isso que tem tantos filhos amargurados com tantos pais por aí. Ouvindo uma coisa dessa, uma desgraceira dessa. Quando tu nasceu, eu desejei a tua morte depois, que eu não queria que tu nascesse. Misericórdia. Ouvi isso de uma mãe, ouvi isso de um pai, uma facada. E para curar, só Jesus. Só Jesus abençoado. Porque depois, por mais que o pai ou a mãe tente consertar um negócio, já saiu. Você já falou, meu filho. O estrago já está feito. Está ali no coração dele. Só o Espírito Santo para tirar. Então, bem-aventurado é você, amém? Amém. Verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Estou passando por tantas coisas. Desde o momento que eu comecei para a igreja, eu passo por tantas coisas, por ser cristão, por ser uma cristã, por viver o evangelho da graça. Meu Deus do céu, por querer ser justo. Você é perseguido por querer ser honesto no trabalho, porque aparece um monte de gente para querer roubar o patrão. E te convida. Então, a gente sofre perseguição, a gente sofre muita coisa. A gente passa por muita coisa. Porque o cristão convertido, ele quer as coisas certas. Ele quer um casamento decente, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. E vai aparecer um monte para dizer, rapaz, tem que fazer test drive antes. Você tem que sair com muita gente para depois casar. E tu está nessa aí esperando um homem de Deus, uma mulher de Deus? Não! Tem que ir ficando, fazendo test drive até casar. Então você sofre perseguição por querer o certo. Mas nesse momento glorifique a Deus. Bem-aventurado sou, Senhor, porque eu estou desejando o certo, o correto, e estou passando pelo que eu estou passando. Mas o Senhor está no controle de tudo. Amém. Então em tudo somos provados, diz o apóstolo Paulo. Mas eu te recebo reinando em vida. Te recebo mais que vencedor. Para terminar, abra a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador
dos que o buscam. Amém, igreja? Amém. Tem muitas pessoas que agem nessa vida como se Deus não existisse. Você tem que crer que Deus existe. Quer prosperidade? O que é que Deus disse? Semeia. Quer prosperar? Faz o que Deus está mandando. Você tem que viver nessa vida crendo que Deus existe, com a palavra dele funcionando dentro de você. Amém? Amém. Quer que a sua vida melhore? Deus diz constância, perseverança. Mas se você não toma atitude, as coisas não acontecem. Tem pessoas que querem ser servidas por Deus, mas não querem servir a Deus. Como que pode um negócio desse? Quer que Deus faça milagre, que Deus cure, que Deus traga emprego, que Deus prospere, que Deus dê carro, casa, casamento, filho e tantas outras coisas, mas não quer servir a Deus. O nosso Deus se faz forte na vida daquele que tem confiança, cujo propósito é firme. E fique de pé em nome de Jesus. Você que tem um propósito firme, em o nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Nesse momento de oração, declare todo medo, toda insegurança fora do seu coração. Tudo de ruim que você estava sentindo quando você chegou aqui. Aquele medo, aquela impaciência, aquele nervosismo, tudo que você estava sentindo de ruim, diga: eu declaro essa situação fora do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Isso, comece a falar com Deus. Comece a orar. Comece a determinar que essa situação esteja fora do seu coração, em nome de Jesus. Receba que Deus é contigo. Declare isso: eu recebo, Deus é comigo. E eu não vou viver com medo dessa situação. Eu não vou alimentar esse medo no meu coração. Eu não vou viver refém dessa tristeza. Por isso eu declaro essa tristeza fora do meu coração. Fora do meu coração. Em nome de Jesus. Eu recebo, meu Senhor, que grandes alegrias vão acontecer em minha vida. Determine isso. Grandes alegrias vão acontecer em sua vida. Naquela área que você tanto quer que aconteça. Determine isso. Fale. Realize a sua oração. Peça ao Senhor me dar força para suportar, Senhor. Me ajude nessa situação. Se eu tenho que passar por mais tempo nessa situação, me ajude, me dê força para que eu possa suportar. E recebo, Senhor, crendo que eu vou superar, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar por essa situação como mais que vencedor. E já te dou graças, meu Senhor. Eu sou um vitorioso, sou mais que vencedor, sou um abençoado, eu sou uma pedra viva, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra. Há anjos comigo, anjos trabalhando a meu favor. Casa, no teu trabalho, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, a ministração dos anjos lá.
adianta você ter muito tempo de igreja se você não aprendeu a viver a palavra que você ouve aqui. Se você não confia no seu Deus no momento das provações, nos momentos difíceis. É quando chega a nossa vez, a nossa hora de passar pelas coisas, é que devemos mostrar que confiamos no Pai, que acreditamos na sua palavra, que Deus é conosco e nada nos faltará, em o nome do Senhor Jesus. Hoje é o melhor dia da sua vida, e melhor do que hoje vai ser amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, em o nome do Senhor Jesus. Suas palmas bem forte. Isso. Diga, eu sou mais que vencedor. Saia daqui com essa palavra no seu coração, com esse viver de entendimento que Deus te deu hoje. Amém. Confessando, declarando, hoje é o melhor dia da minha vida e melhor do que hoje vai ser amanhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.